Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Unimes. Nesse caso, um Pod Unimes especial, gravado aqui na unidade de São Paulo, da Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes Pacaembu. E hoje, nossa convidada é mais que especial. Falo de uma professora com mais de 25 anos de carreira profissional e que há 11 anos atua como professora de pós-graduação na área de harmonização orofacial ROF. Ela é farmacêutica, especialista em estética facial e fitoterapeuta. Falo da professora, querida professora Bruna Perin. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, doutor Ricardo. É um prazer imenso, estar aqui junto a essa equipe maravilhosa na Unimes Pacaembu e poder participar de tudo isso já é uma grande honra, Muito obrigado mais uma vez. Nós que ficamos honrados por trazer pessoas especiais, profissionais abnegados, vocacionados como a senhora, e que vão poder compartilhar aqui nesse episódio uma experiência, uma abordagem que é fantástica, que é uma abordagem integradora, multidisciplinar, que só um profissional muito diferenciado pode oferecer. E essa é a minha primeira pergunta, A nossa primeira pergunta é justamente sobre essa. Vamos lá. Conta para nós, o que faz uma farmacêutica com mais de 25 anos de carreira, decidir não só formar profissionais em estética, porque você forma profissionais de estética, mas também voltar para a graduação em nutrição. Você faz faculdade de Faço nutrição? Faculdade, sou graduanda em nutrição, seguindo para o 3º ano já, E a nutrição, ela era uma lacuna que eu sentia necessidade de fechar, dentro da minha carreira profissional. O estudo, para mim, ele é fundamental, Então, eu brinco muito que eu prefiro 1000 vezes ler um artigo científico do que assistir um episódio de uma série, Mas a nutrição, ela veio realmente para fechar a lacuna daquilo que a gente prega sobre a pele, Quando a gente fala em ensinar sobre cosmetologia, ensinar sobre qualidade de pele e trazer isso para a cosmetologia integrativa, a gente se bate na nutrição. Porque quando você pensa no resultado, você pensa naquilo que você coloca para dentro, daquilo que você se alimenta. Sim. É aquilo que a sua saúde reflete. Então, foi por isso que eu resolvi voltar, depois de tanto tempo. E também porque o estudo ele é infinito, Nós estamos aí prontos sempre para aprender algo novo, E eu acho que essa é a maior virtude que nós podemos ter, E aliado a ela também essa vocação nobre de compartilhar, porque você não se restringe em apenas aprender e se tornar suficiente para quem você vai tratar, mas você também se é abnegada por dedicar isso a compartilhar para que mais pessoas possam usufruir e mais pessoas possam ser beneficiadas. Isso é muito bonito. Parabéns. Eu fico muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de estar com você. Eu vou te chamar de você. Você, por favor. E Bruna, em algum momento dessa tua trajetória, você comentou brevemente, você aqui agora, Você percebeu que a forma como a saúde estética é ensinada, ela estava deixando alguma lacuna importante, Qual foi esse momento? Foi o momento em que eu percebi que nós olhávamos para a pele como se ela fosse algo separado do nosso corpo, Então, estudando e entendendo ingredientes, em como esse ingrediente chega até a nossa pele e o tempo todo o indivíduo sendo tratado dentro da estética como se a pele fosse algo separado, E isso a gente ainda encontra muito em muitas partes, de tratamentos relacionados à saúde. Sim. E então eu comecei a ir contra esta maré, de poder integralizar realmente essa pele como um metabolismo vivo e ativo que responde a todo um corpo em equilíbrio. Excelente. E essa é a minha missão desde então, dentro desses 11 anos de carreira aí, lecionando e trazendo, e criando ali novos idealizadores também que creem que essa fundamentalização da pele agregada àquilo que o seu corpo responde é que gera resultado. Excelente, excelente. Você atua há 11 anos como docente, nos cursos de pós-graduação em ROF. O que mudou na sua forma de ensinar nesse período de 11 anos? Eu falo que não mudou. Eu
eu tenho isso enraizado comigo, que ele muda. Ele muda a cada aula, ele muda a cada oportunidade, ele muda a cada estudo, porque eu tenho um compromisso com o meu aluno de sempre entregar mais do que o último aluno recebeu. Porque a saúde, ela muda todos os dias. O indivíduo, ele envelhece todos os dias. Então, é impossível eu trazer um raciocínio fechado, pegar uma aula e aplicar ela há 11 anos. Então, todos os dias, quando eu tenho a oportunidade de entrar numa sala e lecionar dentro, né, da oportunidade que a gente tem de ensino, é um ensino novo, é um ensino atualizado, é um ensino sério, é um ensino baseado em ciência. Perfeito. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas aulas suas, né, de algumas atividades, e eu percebo o teu cuidado, não só de compartilhar aquilo que realmente acontece na prática, na técnica, os métodos, os processos, mas também a evidência científica que sustenta tudo isso. Sem dúvida. É um compromisso muito forte. Porque hoje também a gente tem muito, usa-se muito o nome método, né? O método que eu desenvolvi e o método que eu criei. Mas a gente precisa respeitar muito, né, a seriedade da ciência. Muitas vezes ela nos bloqueia, inclusive, de exercer coisas erradas e que nos protege. Norteia. Sabe? Então, é muito sério a gente respeitar até onde eu posso chegar, porque eu estou lidando com vidas. Apesar de ser estético, eu estou lidando com vidas e é saúde. E uma responsabilidade de compartilhar aquilo que o aluno pode levar com confiança e segurança, né, professora? E o brilho no olhar dela é uma coisa marcante, né, que mostra a seriedade, paixão, vocação pelo ensinar. Isso é algo que nos conecta muito fortemente. Bruna, o que é exatamente a cosmetologia integrativa e em que ela se diferencia do que a maioria dos profissionais aprende? Acho que a gente resumiu muito bem até aqui, né? A questão dessa integralidade do corpo com a pele, né? Mas eu não tenho como pensar em uma pele saudável, com brilho, hidratada, se eu não tiver um metabolismo equilibrado. Um paciente que, no mínimo, durma bem, que tenha uma qualidade de sono, né? Claro que a gente sempre consegue entregar melhores resultados do que aquele que o paciente chegou para nos procurar, né, em vista daquilo que ele queria como resultado. Mas é muito melhor quando a gente entende essa integralidade. Então, por muitas vezes eu penso, vamos usar algo muito clássico dentro da nossa área, que é o ácido hialurônico. Então, primeiro entender qual o ácido hialurônico, como esse ácido hialurônico vai agir, o que esse ácido hialurônico vai fazer na superfície da minha pele. Aí a gente vem para mecanismo de ação. O ácido hialurônico precisa de água e olha onde vem a integralidade. Então, por que a cosmetologia integrativa? Adianta somente o ácido hialurônico depositado sobre a superfície? Ou eu preciso de água nesse metabolismo para esse ácido hialurônico fazer essa ação? Então, a cosmetologia integrativa, ela vai muito além do cuidado com a superfície da pele. Ela vai de um olhar metabólico para entregar o resultado na pele. Fantástico. Nossa, é uma abordagem realmente integradora, né? De você olhar a pele, entender as camadas e saber o que cada ação, procedimento, produto, ativo vai agir, em que momento e em que situação. Exatamente. As variáveis são enormes, são muitas as variáveis. Então tem que ter realmente um bom estudo, um bom conteúdo, uma boa formação. Exato. E um norteamento mínimo, né, Ricardo? Né? Sim, Ricardo. Quando você diz essa abrangência, são muitos fatores, né? Mas eu preciso ter um norteamento mínimo para poder entregar isso para o meu paciente, né? E é exatamente esse olhar que a gente busca entregar e com certeza é garantia daquilo que o profissional está fazendo, sem se preocupar com o paciente retornando com insatisfações e você com interrogações do peraí, o que é que está acontecendo aqui na pele do meu paciente? Perfeito. Né? Eu observei e notei que você aborda bastante o termo skin quality. Exato. E o que essa expressão significa e por que ela é uma virada importante no mercado? A gente sempre buscou muito em relação à entrega da beleza, né? Mas não vai existir beleza sem qualidade.
E essa qualidade, ela está ligada lá à busca de uma nova graduação, né? Então, da mesma forma que esses nutrientes são importantes dentro da nossa alimentação, é entender a importância desses nutrientes para esse metabolismo da pele. Então, o Skin Quality vem de uma pele de qualidade. Então, não é só mascarar, não é só um filtro para esta pele, não é só um procedimento único, mas como realmente estender e dar longevidade para essa pele a longo prazo. E é interessante que essa abordagem, ela traz uma visão mais completa que favorece o melhor desenvolvimento humano, melhor qualidade, bem-estar, saúde para o paciente. Além da então pele. Você pensa na beleza, fundamentada numa função adequada dessa pele, desse sistema, que ele só vai acontecer em função de cuidados com nutrição, sono, hidratação, enfim, os cuidados que no final impactam na longevidade com saúde. A qualidade é fantástico de vida total. isso. Então não é cuidar da estética, é cuidar da saúde da pessoa por meio da estética. Bonito isso. Esse é um ponto muito legal, Ricardo, porque assim, quando eu me especializei, a minha especialização ela é exatamente isso, é saúde estética. Quando a gente fala sobre por quê, né? O que eu entrego de diferente, e não eu, Bruna, né? Mas o que a cosmetologia integrativa. E é realmente isso, é olhar para a estética como um ponto de saúde. Né? Eu não estou entregando somente a beleza, ou somente o filtro, ou mascarar algo que em casa eu chego, removo aquilo e não existe. Mas não, dar oportunidade para as pessoas de levantar e não se preocupar em passar uma maquiagem, porque ela não gosta daquilo que ela vê no espelho. Mas ela realmente ter essa qualidade integralizada ao metabolismo, à pele, e gostar do que vê no espelho e está pronta para sair. Excelente, excelente. Para o aging, o que esse termo, né, esse conceito traz que o anti-aging tradicional não consegue entregar? Tá. Eu também gosto muito disso, muito. Eu sou apaixonada por isso. Eu sempre tive muito bloqueio em relação ao anti-aging. Nós não conseguimos, Muito e a bom. ciência luta muito sobre isso, inclusive, né? Paralisar o processo de envelhecimento, né? E quando você fala anti-aging, você é anti algo, ok? Mas o processo de envelhecimento, ele está aí, e isso é importantíssimo, né? É privilegiado aquele que tem, né, a possibilidade de envelhecer. Perfeito. E quando eu falo pró-aging, eu sou a favor do envelhecimento. E o a favor do envelhecimento é respeitar que todos vamos envelhecer, mas envelhecer bem, envelhecer gostando daquilo que a gente vê, né? E envelhecer, inclusive, aproveitando aquilo que a vida nos dá oportunidade. Excelente, excelente. É a força da natureza, você não pode se contrapor a ela, mas você pode sim entender o mecanismo e auxiliar o teu paciente a ter um gerenciamento desse processo. Exatamente. Isso é muito bonito. Parabéns, é muito bom. Quando você fala em pele como expressão do metabolismo, dos hormônios, da inflamação, isso muda como o profissional deve fazer a anamnese, aquele questionário inicial, aquela pergunta, aquela entrevista com o paciente? Com toda certeza, né? Um questionário de anamnese integrativa, ele vai muito além de olhar para a pele do paciente e, esta pele é oleosa, esta pele é seca, esta pele ela é flácida, mas olhar para essa anamnese e entender nesse momento que esse paciente, por exemplo, não se alimenta minimamente do que ele precisa para poder gerar resultado, inclusive, num procedimento. Eu vou fazer aqui um bioestimulador e eu não tenho, claro que o produto sempre vai estar muito, né, bem empregado nesse resultado, mas eu dependo desse metabolismo para gerar o resultado lá na pele, lá no local onde ele foi inserido. Então, o olhar e essa anamnese que é feita nesse momento com esse paciente, ela vai muito além daquilo que você enxerga ali superficialmente. Muito bem. Como é dentro, assim é fora. Exato. E vem de dentro para fora. O fora reflete o interno, né? Exatamente. Muito bem, muito bom. Para uma profissional de saúde que vai atender uma paciente com queixa de pele opaca, essa é uma boa pergunta também, e sem qualidade, qual é o primeiro raciocínio que ela deve fazer antes de pensar em procedimento? Estilo de vida, né? Boa. Estilo de vida. Acho que a primeira pergunta para esse paciente da pele opaca
é perguntar se ela teve uma boa noite de sono. Muito bom. Né? E olhar para essa boa noite de sono e entender como é que está essa rotina. E um ponto muito importante nisso, Ricardo, é que a maioria dos nossos pacientes, eles chegam dentro do consultório e essa é uma deficiência muito grande dos nossos alunos, é porque o paciente, ele acha que cuidar da pele é algo que ele consegue fazer sozinho. Então ele chega em grandes prateleiras, em produtos muito bem conceituados, né? E vai pelo que está escrito ali no rótulo, sabe? E isso é um perigo muito grande, né? Então vamos imaginar hoje, a gente está aqui num clima um pouquinho mais frio, né? E eu preciso me agasalhar, né? Então eu vou lá e vou colocar muitas camadas de roupa, isso vai dificultar minha locomoção, né? Minha mobilidade. E quando eu penso num tratamento de pele, é exatamente isso que eu preciso raciocinar. O que eu vou entregar para minha pele? Precisa estar tudo junto? Precisa ser separado? Esse horário é o melhor? É agora que eu vou ter um melhor mecanismo de ação para receber esse princípio ativo? Então, entender, né, e olhar para a cosmetologia integrativa é saber direcionar o nosso paciente e mostrar para ele o que ele precisa no momento certo. Fantástico. E tomar o cuidado da associação dos princípios. Exato. E muitas interações que às vezes se contrapõem, efeitos que podem ser minimizados até em função de uma associação de algum princípio. Exato. Né? E lembrar de uma coisa extremamente importante também, né? Quem atua sobre a pele é o princípio ativo, que é exatamente o que a gente estava falando. Mas quem que entrega esse princípio ativo, né? É o veículo, é o agente que carrega, é o carreador. Então é o meu creme, é o meu sérum, é a minha loção. E entender, inclusive, que tipo de veículo vai transportar este princípio ativo, muda totalmente o resultado. Realmente. Só que quando eu tenho, por exemplo, 3, 4 ativos para ser entregue, mas eu tenho veículos diferentes, eu tenho sobreposição desses veículos. O exemplo que a gente usou do frio. Se eu tiver aqui com muitas camadas, pode ser que eu atrapalhe, né? Sim. Então, olhar para isso de uma forma personalizada e entregar isso personalizado para o meu paciente, gerando o resultado para ele. Eu tenho uma pergunta que não é uma pergunta, é uma curiosidade, né? Conta para nós, ou compartilha conosco um caso clínico que ilustrou para você a importância da abordagem integrativa. Tá. Para que nosso espectador possa entender um pouco melhor isso. Eu vou além do 1, tá, Ricardo? Ótimo, que bom. Eu vou além do 1. Isso é um caso que, né, é fatídico, assim, que a gente encontra, e aí bom, os próprios alunos, né? A gente, né, quando faz ali esse ensinamento sobre anamnese integrativa, né? E a gente ensina a pessoa a limpar a pele. Tá. É um passo prático. Fundamental. Você muda totalmente a qualidade da pele desse paciente. Porque toda vez que eu limpo, eu estou removendo, eu estou limpando. Só que eu não removo só o que eu quero, eu removo muitas outras propriedades. Então, além de né? Então é geral, eu ensinar, limpar a pele é algo que já transforma a vida do paciente. Excelente. Professora Bruna, quais são os 3 erros mais comuns que os profissionais de estética cometem ao avaliar uma paciente ou um paciente? Primeiro, esquecer da pele. Eu acho que a gente já começa por aí, né? A gente trabalha com saúde estética, a gente se preocupa muito em querer gerar um resultado que transforma, né, a vida do nosso paciente. E bons procedimentos que nós temos e realizamos, mas deixar esse paciente embora com essa lacuna, de achar que ele pode cuidar da pele dele sozinho. Então esse acho que é o principal, né? Ou olhar para este paciente e falar assim, não, olha, você pode usar um higienizador e um sérum, um hidratante, sem entregar realmente o que aquela pele precisa, né? O segundo erro é achar que o paciente ele precisa estar no consultório só para realizar um procedimento estético. Então eu vou vir fazer uma toxina, eu vou realizar um preenchimento, eu vou fazer um bioestimulador. Então não, o paciente ele precisa ser acompanhado
para que esta pele também seja cuidada e que o cuidado com a pele se torne um procedimento. Ele precisa entender este raciocínio, né? E o terceiro é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento é grave. A falta do conhecimento sobre o gerenciamento da pele, esse é o que realmente a fisiologia, né? Exato. Puxa vida, é muito importante. A tua experiência em elaboração, formação de produtos, na farmácia, na farmacologia, né? Ela traz uma visão bastante apurada daquilo que muitas vezes o marketing oferece. Sim. E existe algum produto, ingrediente ou ativo hoje que tem sido tratado como milagroso? Um produto hoje no mercado tem sido tratado como milagroso, mas que você gostaria de contextualizar para o nosso colega, o profissional que está nos acompanhando aqui, ouvir? Como eu penso em integralidade, né? Quando você fala é muito difícil a minha cabeça. Tem um que se destaque, Olha, esse aqui todo mundo fala. Tem, e é um muito conhecido, né, gente? Quando a gente pensa nos retinóides, né? Nos derivados de vitamina A, enfim. A grande maioria dos profissionais e dos pacientes tratam os derivados de vitamina A como milagrosos, né? Mas, de novo, o conhecimento. Ele realmente é uma ótima ferramenta, mas no momento exato do processo de envelhecimento para ser usado, né? Eu brinco que usar derivados de retinóide em fases erradas é um crime para a pele. Então, você está estimulando algo que a pele pode te entregar sozinha. Mas vai existir um momento em que sim, ele vai se tornar milagroso para aquele paciente. Mas na hora certa. Na hora certa. Há uma indicação, um momento certo. Exatamente. E há necessidade obrigatória de conhecer essa indicação, o momento certo e poder implementar naquele momento adequado. Muito bem. E você é docente há 11 anos, né? Professora de pós-graduação em Hoff. Qual é o seu maior orgulho como professora? É olhar para o aluno que acaba de terminar, né, o curso, a aula, e falar assim, você abriu um novo olhar sobre a saúde estética na minha vida. Isso deve ser muito frequente. É gratificante, eu acho que é mais do que frequente, né? Não, sim, com certeza. Ouvir isso, né? E realmente o que você tem falado, né? É você terminar e você ver o brilho no olhar daquele aluno que chegou achando que ia receber um conhecimento e que recebeu mais do que o conhecimento. Ele recebeu um toque de, olha, você não pode parar por aqui. Isso. Um chamado ao valor, ao princípio, à vocação, ao comprometimento, ao exercício ético, legal. Exato. São chamados que precisam ser sempre reiterados. Eu vejo isso muito forte em você também e toda a equipe com as quais, as equipes com as quais você se relaciona, né? Agora, existe uma situação em 11 anos como professora, como docente, você deve ter tido ótimos alunos desafiadores. Não existem alunos ruins, existem alunos mais desafiadores e outros que vão muitas vezes sozinhos, né? Parece que já tem uma vocação própria de autodidata, inclusive, né? Qual aluna sua ou alunos que você teve que marcou mais a sua trajetória, né? Não precisa identificar a pessoa, mas compartilha, se você pode compartilhar essa história conosco. Eu tenho... Que impactou na tua vida, assim, na tua trajetória. Ela impacta até hoje, né? E uma pessoa muito amada, muito querida, muito estudiosa. Ela foi uma aluna de uma das primeiras turmas de pós-graduação que eu formei, né? E uma turma que enfrentou muitas barreiras quando a saúde estética, né, abriu-se para mais profissionais, né, poderem se especializar. E enfrentou desafios, né, porque sempre algo novo é um desafio, né. E ela não parou ali e teve a oportunidade, né, de estar ali de frente com a cosmetologia integrativa, olhou para aquilo e falou, faz sentido, e até hoje. E essa aluna, até hoje, inclusive, todos os anos ela faz atualização, ela faz uma mentoria. Excelente. Né? E ela não para. E ela sempre fala assim, professora, o ano que vem eu quero ser igual a você.
E eu sempre falo assim para ela, o ano que vem você vai ser melhor do que eu. Muito bom. Sabe? Então, são situações assim que só fazem a gente ter vontade de continuar, né? Não, e eu vejo que você fica emocionada, Muito, né, por contar essa história. Gente, por diversas vezes assim, a gente só parar e dar uma... Porque você vai realmente lembrando de coisas que constroem a história da nossa vida, né? E te te motiva a continuar formando profissionais. Com certeza. E esse é um dos fatores. Existem outros fatores, né, que te auxilia, te motiva a formar novos profissionais. E o que te motivou também a começar essa nova série inteira de cursos, que você tem um conteúdo fantástico, né, para compartilhar, uma vocação que é brilhante, né? A gente percebe isso nitidamente em você. O que te motivou a continuar formando profissionais e começar essa série inteira de novos cursos aqui na Unimes Pacaembu? Eu sempre falo que os propósitos, eles se encontram, né? Já tem muito tempo que eu tenho um desejo de externar e acrescentar esse legado, né? Eu falo que o que a gente sabe, o que é bom, ele precisa ser multiplicado. Muito bom. Para ele ser aplicado e atingir o maior número de pessoas que recebam esse benefício. E encontrar o momento e o local certo e a forma como isso vai ser entregue é muito importante, porque o que a gente entrega, ele precisa ser muito cuidado da forma como é entregue, né? E aqui na Unimes Pacaembu a gente entende essa seriedade e eu me sinto muito segura em compartilhar esse conhecimento, receber novos conhecimentos, para que mais e mais profissionais possam multiplicar isso, né, e melhorar a vida de cada vez um maior número de pessoas. E nós agradecemos a oportunidade que nós temos de ter profissionais como você, essa nossa curadoria, né, de coordenação pedagógica, a própria universidade como um todo, ela prima por profissionais de excelência. E não só isso, porque às vezes a pessoa tem excelência técnica, mas falta o componente humano, falta o componente ético, então nós buscamos profissionais como você, que tem uma vocação, tem uma motivação, tem um comprometimento com qualidade, conhecimento, método de transmitir conhecimento também, mas especialmente tem ética, tem paixão, tem respeito pelo ser humano. Exato. Então isso é um dos nossos pontos mais fortes, o compromisso com a verdade, o compromisso com o nosso aluno e, consequentemente, o compromisso com o nosso professor. Então, para nós é motivo de alegria. Muito obrigado. Bruna, um dos depoimentos de suas alunas, foram vários depoimentos, né, que a gente teve acesso, e um dos depoimentos conta aqui com uma frase que é bem interessante. Quem cuida de pessoas precisa ir além da estética. Você concorda? O que ela significa? O que essa frase significa para você? Essa frase, ela transmite o nosso interno, né? Porque a estética, ela é o nome que a gente dá para aquilo que você reflete. E você não tem como refletir algo se o interno não está em equilíbrio, se a saúde não está em equilíbrio. Então é muito difícil você manter algo estético sem que a saúde esteja em dia. Muito bom. E quando você tem a oportunidade de, através de uma queixa estética, melhorar a qualidade de vida, você vem no ProAge. Você respeita o processo de envelhecimento e você traz qualidade e entrega resultado. Excelente. Conta para nós sobre o curso, que você vai ministrar um curso conosco aqui na Unimes Pacaembu no dia 25 e 26 de setembro. Exato. Não é? O que torna esse curso único? O que você preparou para quem tiver interesse em fazer esse curso e que vai ser algo único? Único porque realmente a gente vai do zero, né? Então, se você tem alguma dúvida e está aqui, né, tendo a oportunidade de nos ouvir, né? Mas que ponto eu preciso estar de conhecimento para que eu consiga acompanhar, né? Então, esse curso, ele vai te trazer do zero à aplicação daquilo que você vai aprender. E com toda certeza vai te tornar assim disruptivo
em relação ao que você acha que é correto no cuidado com a pele. Excelente. Tem uma característica que é importante compartilhar, que eu percebi também, que ele é um curso quase que exclusivo para um grupo reduzido de pessoas, né? Então, essa qualidade na transmissão te permite, eu imagino também, e que isso vai acontecer também, que você consegue individualizar para cada necessidade de cada aluno aquilo que ele mais precisa. Exato. Então, se ele se sentir mais bem qualificado e um outro não tão bem qualificado e ficar preocupado de ter esse choque, entre aspas, ele não precisa ficar preocupado porque ele tem essa personificação, né? Essa personalização com cuidado para cada aluno. É isso, eu tenho um compromisso, né? Cada aluno, ele é o meu paciente dentro da sala de aula. Então, a primeira vida que eu preciso transformar é a do meu aluno. Eu preciso que o meu aluno saiba gerenciar o processo de envelhecimento da própria pele para transmitir aquilo para o paciente dele. Excelente. Então, é como se eu tivesse... Por isso que, né, esse método intimista, realmente, né, de um menor número, para que eu consiga realmente cuidar de cada um desses alunos como o meu próprio paciente. Excelente. E para quem é esse curso e para quem definitivamente não é esse curso? Esse curso é para aquele profissional da área de saúde estética, né, formado ou em formação. Especialista ou em especialização. É importante, né, porque a gente tem algumas categorias que trabalham com estética e que infelizmente não abrange, Sim. né? Mas que está cansado de olhar e o próprio profissional, né, não está satisfeito com aquilo que ele está entregando. Uhum. Ele sabe que falta algo e que tem medo do paciente não voltar ou voltar e falar assim, olha, ainda não é isso, eu não estou satisfeito, tá? E ele não é para aquele profissional, com certeza, que não tem vontade de entregar resultados além ou que entende que aquilo que ele está entregando é o suficiente. Muito bom. Para poder deixar o paciente dele satisfeito. Professora Bruna, você mencionou que esse é o primeiro de uma série de cursos, de atividades, né, já planejada. Então, o que nós podemos esperar, né, o que vem depois, em linhas gerais? O Skin Quality realmente é um curso de nivelamento, né? Uhum. Então eu preciso ter uma introdução, eu preciso que esse aluno ele entenda o gerenciamento da pele, porque o que a gente tem daqui para frente realmente exige o conhecimento da pele. Então, o peeling, microinfusão, né, os tratamentos mais avançados e que envolvem o gerenciamento da pele, exige o conhecimento total de anatomia, fisiologia, mecanismos celulares, porque o gerenciamento desse processo ele é fundamental no conhecimento que você adquire dentro, né, do Skin Quality. E para quem ainda pode ter alguma dúvida se deve ou não fazer o curso ou gostaria de ter mais informações, para essa pessoa o que você diria? Vem fazer o curso e aí você vai ter a resposta. Muito bom. Olha, nosso Pódio Nimes, ele, na maioria, acho que quase 100% das vezes, a gente não tem vontade de terminar. É verdade. Esse é um deles. Em que a gente sente um prazer enorme porque é o momento em que nós compartilhamos com vocês que nos assistem conhecimento, paixão, uma visão integrativa, que é algo tão relevante, tão importante, que personaliza o atendimento, que dignifica a vida humana, dignifica a profissão. Eu tenho certeza que o profissional que faz um curso como esse, mesmo um curso de imersão, que são 2 dias, ele sai transformado. E isso, para nossa alegria, né, professora Bruna, vai transbordar na vida de mais pessoas. Com certeza. Então, esse Pódio Nimes realmente foi especial aqui na nossa Unimes Pacaembu. Eu só tenho a agradecer pela pessoa que você é e pôde compartilhar um pouquinho da tua história, pela tua trajetória, pela forma séria como que você conduz as tuas atividades, seja uma aula teórica, seja uma demonstração prática. Isso para nós nos honra muito e nos orgulha por ter uma pessoa, um profissional de alto nível como você junto conosco, nessa tratativa, né, de estética facial, com sabedoria, com conhecimento e de uma forma integrativa. Professora, muito obrigado pela sua participação e vamos em frente.
colaborando, compartilhando e realizando a nossa missão. É isso aí, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade, a Unimes Pacaembu realmente vai abrir aí uma trajetória que não tem volta, né? E com certeza a gente vai conseguir plantar sementes que daqui pouco tempo a gente já vai ter muitos bons frutos sendo colhidos. Muito obrigado. E agradecemos a vocês que nos assistiram até o momento, nos ouviram, né, no podcast, participaram conosco. Se você quer saber um pouco mais, se você puder inclusive compartilhar e fez sentido para você, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que têm interesse em saúde, em estética, em bem-estar, desenvolvimento humano saudável. Compartilhe, porque conhecimento compartilhado faz uma diferença enorme, um conhecimento de qualidade faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Seja então muito bem-vindo aos próximos episódios, acompanhe-nos nas mídias sociais, no YouTube, no nosso canal, conheça as outras entrevistas, porque esse projeto da Universidade Metropolitana de Santos, ele visa exatamente isso, levar até você conteúdos de qualidade que podem transformar a sua vida. E se você tem interesse no curso que a professora Bruna ministrará, acesse o link do nosso Instagram, nesse conteúdo que está aqui embaixo na tela, e você vai ser bem atendido e recebido para esclarecer dúvidas, inclusive para você tomar uma decisão que vai fazer a diferença na sua vida. Até breve. Muito obrigado.